é o ouro no Salmo 19. Os ensinamentos do Senhor são mais desejáveis do que o ouro, do que o muito ouro puro. Salmo 19:10. A Bíblia também é comparada ao martelo. A Bíblia é comparada a um martelo. Assim como o martelo quebra a pedra, os ensinos da Bíblia podem quebrar os pedaços do coração, os pecados do coração. Não é a minha palavra, como o fogo, pergunta o Senhor. É como o martelo que despedaça a rocha. Jeremias 23:29. Muito bem. A palavra de Deus também é comparada a sementes. Jesus comparou a palavra de Deus a sementes, que caindo em terra boa produz muitos frutos. Outros ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Lucas 8:8. Muito bem. E também, vem cá aqui, que ela está aqui atrás, ela é comparada à luz, à vela. A Bíblia é como a luz para guiar, nos orientando no que temos de fazer e escolher. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra é a luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Não é? Não foi? A Bíblia é comparada por Pedro. Eu pensei, ele vai pregar. A Bíblia também é comparada à espada. Paulo diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6:17. Amém. Muito bem. Você vai falar outra vez. Bom, gente, deixa agora eu falar uma coisa aqui para vocês. Essa é a primeira vez que eu estou fazendo com as crianças, é um trabalho que eu já fiz há muito tempo atrás, também foi muito bacana, e nós vamos dar continuidade a isso. Agora, daqui a 2 meses, né, esses 2 meses que estão entrando agora, nós vamos aprender sobre a criação do mundo. Tá? Então, esse trabalho eu já fiz há muito tempo atrás e é muito legal. As crianças aprendem de uma forma muito alegre, através do teatro, através dos louvores. Eu gostaria de pedir a cada pai para que você não deixe de trazer seus filhos às quartas-feiras, porque eu só preciso das quartas-feiras para poder fazer esse trabalho com eles. O trabalho de quem vem aos domingos é outro, tá? Então, eu preciso que as crianças venham, a gente precisa de ensaiar tudo isso, entendeu? Para fazer um trabalho bem bacana. E, através de tudo isso, o mais importante, eles vão aprender sobre a palavra de Deus, através das histórias bíblicas, através dos louvores e tudo mais que nós ensinamos no Vida Kids. Quem conhece o Vida Kids, eu não preciso nem explicar, né? Porque a gente faz um trabalho bem legal, procuramos fazer um trabalho bem diferenciado com as nossas crianças, porque nós não podemos ficar parados num mundo como nós estamos, vivenciando esse mundo terrível, tenebroso, onde o diabo está também ceifando as crianças. Tá? Nós não podemos ficar parados e assistindo as nossas crianças indo para o mundo e se destruindo. Tá bom? Eu fui chamada por Deus para fazer esse trabalho e eu quero morrer fazendo esse trabalho, porque eu sei a importância de pregar a palavra de Deus às crianças. As crianças são muito preciosas para Deus. Não mexa nunca com uma criança, porque depois você vai ter que dar conta dela para o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Você quer saber se uma igreja é saudável para você estar ali com a sua família? Verifique se essa igreja tem trabalho de qualidade com crianças. Verifique se essa igreja tem trabalho de qualidade com adolescentes. Verifique se essa igreja tem trabalho de qualidade com jovens, com casais, com homens, com mulheres, com a terceira idade, com os bebês desde o berçário. Porque quando uma igreja faz esse trabalho de qualidade com todas essas áreas, é uma igreja que está realmente cuidando da família e é uma igreja que
tem estrutura para você ter a sua família ali naquela igreja. Eu fico hoje apavorado quando vejo pais que vão para uma igreja onde seus filhos não serão cuidados, né? Ah, mas eu vou estar bem lá, eu estou bem, então os meus filhos vão ficar bem. Não, não vão ficar bem, queridos. Vão ficar bem se eles tiverem cuidado para com a idade que eles estão hoje, para que eles possam, do jeito deles, na idade deles, aprenderem a palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Salmo 124. Salmo 124. Salmo 124, do versículo 1 ao versículo 8, do Salmo 124, onde Davi diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Até aqui. Senhor nosso Deus, eu quero nessa noite pedir a Ti, Senhor, que a palavra ministrada não seja apenas a letra que é morta, a letra que não edifica, mas que seja, ó Deus, aquilo que o Teu Espírito Santo quer falar nessa noite aos nossos corações, aproveitando bem o tempo que estamos na Tua casa. Ajuda-nos a remir esse tempo e que a Tua palavra nessa noite venha a falar diretamente ao coração de cada pessoa que aqui está. E o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, queridos? Nós temos pouco tempo e eu quero usar bem esse tempo. Será que um dia você já parou para perguntar para Deus: Senhor, de quantas coisas Tu tens me livrado? De quantas coisas eu tenho sido poupado pela Tua misericórdia, pela Tua bondade na minha vida? Hoje, nós estamos aqui, vamos no final agradecer a Deus pela vida de cada irmão que nasceu no mês de julho e nesse mês está completando mais um ano de vida. Esse momento é bem propício para nós trazermos à memória aquilo que Deus tem feito para nos poupar e para nos abençoar. Davi escolhe um salmo, Davi escolhe um hino, isso aqui era um hino que era cantado, né? Para dizer: Senhor, eu não posso me esquecer, porque se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e teriam nos engolido vivos. Quantas vezes Davi passou por situação de perigo de morte? Das vezes que o próprio Saul tentou matá-lo, quando ele lutou contra animais, feras do campo, longe da vista dos seus pais e dos seus irmãos. Quando Davi saiu para a batalha, muitas vezes ele correu risco de vida. Quando ele enfrentou os gigantes, não somente Golias, mas ele não matou apenas Golias. Davi se transformou num matador de gigantes, e outros homens que com ele aprenderam como matar gigantes. Quando Davi lembrava de tudo isso, ele disse: Senhor, não fosse a Tua mão, não fosse o Teu poder, não fosse o Teu poder na nossa vida, que nos poupou quando os homens se levantaram contra nós, e eles teriam nos engolido vivos. Queridos, assim como Pedro, a quem Jesus deixou bem claro que Satanás estava tentando peneirá-lo como trigo, e o pobre coitado do Pedro nem sabia que isso estava acontecendo. Na verdade, Pedro estava ali tratando de um assunto com Jesus, e Jesus chegou e disse: Pedro, olha, eu vi Satanás requerendo a sua vida. Eu vi Satanás querendo te reduzir a pó, te peneirar como trigo, mas eu intercedi por você.
para que a tua fé, Pedro, não fosse abalada, não fosse atacada. Queridos, nós não fazemos ideia. Eu e você não temos ideia do que acontece no mundo espiritual com relação às nossas vidas. Porque, na verdade, a gente passa o dia envolvido com coisas, né, da nossa vida normal, do cotidiano, o trabalho, as preocupações, as coisas para resolver, os filhos para cuidar, as coisas da casa, as coisas da nossa vida profissional, enfim, tantas coisas. Mas, na verdade, nós não temos noção de quanto o Senhor tem guardado e protegido as nossas vidas. Eu próprio, por vezes, eu parei para glorificar a Deus, dizendo: Senhor, eu entendo que nesse momento agora, o inimigo teria ceifado a minha vida se não fosse a tua mão. E eu já passei por algumas circunstâncias assim, em que eu parei e vi o perigo de morte na minha frente, e digo: Senhor, eu sei que a tua mão está comigo. E Davi tira aqui um salmo, ele separa um salmo para glorificar a Deus. Pedro não sabia, Pedro não notou, Pedro seguiu a conversa adiante com Jesus e disse para Jesus, não, como que dizendo assim, eu estou preparado, haja o que houver, eu estou preparado. E ele não estava preparado, tanto que não estava, que Jesus, depois de adverti-lo, disse para ele, Pedro, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Queridos, o pior perigo que existe na nossa vida não é aquele que você tem noção, não é aquele que você enxerga, não é aquele que você vê, não é aquele a quem você corre dele, mas o maior perigo da nossa vida são aqueles que nós não percebemos, são aqueles que nós não estamos notando, e são aqueles que podem de uma hora para outra não só ceifar a nossa vida física, mas um determinado acontecimento pode ceifar a nossa fé, pode atacar a nossa fé. Quantas pessoas hoje estão com a sua fé destruída, abalada, porque aconteceu alguma coisa para o qual essa pessoa não estava preparada, mas naquele momento Pedro disse, olha, eu vi Satanás querendo fazer isso com você, mas eu clamei, eu vim em teu socorro pela tua vida, porque Jesus sabia que Pedro ainda não era um homem convertido, Pedro não era um homem transformado, como muitos cristãos ainda não são. Davi tinha consciência de que não seria capaz de discernir nem sobre as suas próprias faltas. Então, no Salmo 19, ele diz, Senhor, absolve-me das minhas faltas, até daquelas que me são ocultas. Porque Davi sabia que algumas coisas ele fazia, imediatamente o Espírito de Deus falava com ele e ele sabia que não era bom, que aquilo era errado. Mas ele também sabia que ele fazia um outro tanto de coisas, que às vezes ele nem parava para pensar se aquilo era ou não agradável a Deus. Se aquilo poderia ou não trazer alguma consequência para a sua vida. Sabendo Davi que ele não era capaz nem de discernir as suas próprias faltas, então ele disse, Senhor, absolve-me das que me são ocultas. Quando você vai no livro de Jó, você encontra Jó prestando sacrifícios a Deus pelos pecados que os seus filhos ainda iriam cometer. Aí você vê o nível de relacionamento que Jó tinha com Deus, porque ele não estava preocupado só com as aparências, mas ele estava realmente preocupado com o que Deus pensava a respeito dele e o que Deus pensava a respeito dos seus filhos. Havia nele um temor de pecar, de perceber que havia, de não nem perceber que havia pecado. Eu fico assim observando hoje, né? Quantas pessoas têm esse temor de pecar e de nem perceber que pecou. Havia em Davi um pecado, um temor em relação ao pecado da soberba, como ele fala no Salmo 19, que ele diz, Senhor, me poupa da soberba, para que eu não venha cair nesse pecado. Por que Davi fez essa oração? Porque ele viu um Saul soberbo. Ele observou que o que destruiu a vida do rei Saul foi a sua própria soberba. Na verdade, ele começou bem. Ele começou reinando com equidade. Ele começou reinando segundo o coração de Deus. Mas quando ele se viu na posição que ele estava como rei, né,
coisa que ele nunca pensou que um dia poderia ser, na verdade ele foi o primeiro rei de Israel, aquela soberba, aquela posição o levou a uma condição de soberba. E justamente foi isso que destruiu a vida de Saul, porque do jeito que ele estava soberbo, ele não ouvia mais ninguém. Ele não ouviu o profeta Samuel, ele não ouviu Deus, ele não ouviu mais ninguém. E eu percebo que hoje, numa data como essa, em que nós comemoramos os aniversários dos irmãos que nasceram em julho, eu acho que toda a nossa igreja deve ter motivo suficiente para dizer: Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que tu tens me poupado de algumas coisas que eu nem vi. Tu tens me poupado de circunstâncias que, se o inimigo pudesse, ele teria me devorado vivo, mas a tua mão me poupou. Eu sei que eu poderia hoje estar morto, nem estar mais nessa terra, se não fosse a tua boa mão, que em algumas circunstâncias que eu não percebi, tu estavas cuidando de mim. Você sabe aquele dia em que você sai de casa correndo e parece que tudo está te atrapalhando para você não conseguir andar com o seu carro? E você quer chegar mais cedo, mas parece que naquele dia o cachorro passa na frente, né? A velhinha atravessa bem devagarzinho no sinal e você tem que esperar. Ou o carro da frente morre quando o sinal abre e você fica ali naquela agonia, e você às vezes reclamando: eu preciso estar lá, eu tenho uma hora, e você não sabe que aqueles minutos e segundos que Deus está te retendo, poderá lá na frente te livrar de um acidente. Aqueles minutos e segundos pelos quais você reclama ali e diz: Senhor, por que o trânsito não anda? Por que agora, meu Deus, esse dia parece que está tudo preso na minha frente? E você não sabe que 1 minuto a mais, 1 minuto a menos, você poderá estar envolvido ou não num grande acidente. Davi tinha noção disso, mas dizia também que Deus, ele não pende para os arrogantes e nem para aqueles que são afeiçoados à mentira. Queridos, eu não tenho noção, nem eu, nem você, temos noção do que Deus pode estar nos livrando até o dia de hoje. Mas uma coisa nós temos que fazer: em todos os momentos da nossa vida, você não perca de vista uma coisa: louvar o nome do Senhor, porque Ele tem guardado as nossas vidas. Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos e nos honrado com uma posição especial, queridos, nesse mundo. O povo de Deus, irmãos, nós como cristãos, nós deveríamos produzir louvor para Deus 24 horas por dia. O pastor André estava falando lá que ele foi visitar o irmão Fidelis, né, e ele estava cantando, lá no leito do hospital, uma cirurgia, né, complicada que ele fez, mas, no entanto, ele estava cantando. Aí ele chegou, queria falar alguma coisa. Aí o Fidelis falou assim: dá um tempo que eu estou acabando de louvar a Deus, e continuou cantando. E continuou cantando. Quando ele acabou de cantar, agora pode falar. É típico realmente do irmão. A gente conhece o Fidelis, né? Fidelis é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que ali, o pastor André disse: olha, eu fui visitá-lo e fui lá para orar com ele, abençoar ele, e eu saí de lá, eu que fui abençoado, porque o testemunho que eu vi do Fidelis ali, naquela situação, mexeu comigo, irmãos, e realmente mexe conosco. Quando você encontra alguém que tem o coração grato a Deus, você abra comigo aí em primeira epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Diz assim: vós, porém, sois o que, igreja? Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste o quê?
misericórdia. Irmão, só por esses 2 versículos aqui, nós tínhamos que louvar muito a Deus. Irmãos, resumindo esses 2 versículos, irmãos, nós éramos o zero à esquerda. Nós não éramos nem povo, mas agora somos chamados de povo de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê, irmãos? Para nós proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vejo hoje que, às vezes, as pessoas fazem muita relação entre uma bênção recebida, né, e o louvor que prestam a Deus. Irmãos, se Deus não fizesse mais nada, se o Senhor não fizesse mais nada nas nossas vidas, o que Ele já fez, nos resgatando das trevas e nos colocando no reino do Filho do seu amor, já era o suficiente para nós louvarmos a Deus 24 horas por dia. Na verdade, qualquer coisa que Ele faz na nossa vida, depois disso, nós estamos no lucro. Por quê? Porque nós não merecíamos nada disso. Mas o que nós encontramos hoje, queridos, muitas vezes são corações empedernidos, petrificados. Sabe aquela situação daquele pai e daquela mãe, né, que se privou-se a si mesmo, né, de certos confortos ou de certas facilidades, até mesmo de um crescimento, né, pessoal, se privou por causa dos seus filhos, para dar o melhor para eles, para que eles pudessem estudar, para que eles pudessem ser alguém na vida, e um dia esses filhos estudam, são alguém na vida, crescem e tomam uma posição na sociedade e simplesmente se esquecem de quem foi o seu pai e a sua mãe. E o que é pior, tem alguns filhos que têm vergonha de apresentar para os seus amigos da sociedade, do meio em que convivem hoje, porque galgaram um lugar, uma posição. Eles têm vergonha de apresentar os seus pais, porque eles não se vestem adequadamente para aquele meio onde eles vivem hoje, porque eles talvez não tenham a mesma cultura e falem algumas palavras, né, que não são assim bem conceituadas no português, bem colocadas. Queridos, às vezes a gente faz isso com o nosso Deus, quando nós perdemos a condição de sermos pessoas gratas ao Senhor. Versículo 5 aí desse texto de 1 Pedro 2, versículo 5, diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Ou seja, para muita gente hoje, Deus não significa nada. Deus não é nada, não representa nada. Mas para nós, diz o texto aqui, Ele é a preciosidade. Para vós, portanto, os que credes, é a preciosidade. Agora, triste mesmo, irmãos, é quando você vê uma pessoa que conhece a palavra, um cristão, e que ele não leva em consideração tudo aquilo que Deus é e tem feito na sua vida. E nós vamos agora por diante, queridos, observar isso na vida de várias pessoas. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala sobre apostatar da fé, nesse tempo que a gente está vivendo, né? Apostatar da fé, por obedecerem a ensinos de demônios. E hoje, queridos, muitas vezes a veracidade, a simplicidade, né,
a credibilidade da palavra de Deus tem sido substituída por heresias de pessoas que dizem que creem em Deus, mas que as suas atitudes não comprovam isso. Quando alguém me pergunta assim, bispo, quais são as características, né, de alguém que realmente ama a Deus, que crê em Deus e que ama a Deus? A primeira característica, queridos, é uma vida transformada. É alguém que se transformou em sacerdote do Deus vivo. E a característica que vem embutida nessa transformação, não digo nem em segundo lugar, mas é embutida nessa transformação, é essa gratidão. Gratidão. Como é que você sabe que um filho ou uma filha, né, foi um bom filho ou é um bom filho, uma boa filha? Você vê se ele tem uma relação de gratidão com os pais. Porque se ele tem uma relação de gratidão para com os pais, independente do que os pais mereçam ou não, irmãos, isso não é uma questão de merecimento. Quando a Bíblia diz assim, honra teu pai e tua mãe, não está dizendo assim, honra os que merecerem. A palavra de Deus não diz isso. Honra, simplesmente honra. Mas principalmente aqueles pais, como eu disse, que deram uma vida, que se esforçaram, que fizeram, esses então são merecedores de honorários, ou seja, de honras dobradas, né? Mas você quer saber, quer conhecer um bom filho? Irmãos, quando eu pregava para a juventude, cansei de falar isso. Moça, você quer saber se você vai casar com esse rapaz, se ele vai ser bom para você? Se ele vai te amar, se ele vai te respeitar, se ele vai, te tratar como deve ser tratado uma mulher de Deus? É fácil. Observa o nível de gratidão que ele tem com os pais. Se ele for amoroso com os pais, carinhoso com os pais, se ele, a todo momento, ele dá uma palavra de honra ao pai e à mãe, olha, esse aí vai dar um maridaço. Mas se ele não faz isso, corre dele. Porque se ele não consegue honrar o pai e a mãe, não espere que ele faça isso com você. E isso vale também para os rapazes em relação às moças. Como é que se sabe do nível, né, espiritual de uma igreja? Como é que se mede? Né? Será que tem um aparelho para medir o nível espiritual de uma igreja? Não tem, esse aparelho não tem, irmãos, mas tem como medir de uma outra maneira. É o nível de gratidão que este povo desta igreja tem para com Deus. Porque se nós entendemos que a nossa vida morreu para esse mundo, como disse o apóstolo Paulo, e que agora nós não vivemos mais para nós mesmos, mas para Deus. Paulo disse isso, Pedro disse que nós somos sacerdotes de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, esse é um povo grato a Deus. E aí a gente entende a posição do Fidélios ali no hospital, submetido a uma cirurgia, 85 anos de idade, não foi uma cirurgiazinha, mas uma cirurgia pesada, profunda, mas ele estava lá, louvando a Deus, falando do amor de Deus, propagando aos quatro cantos daquele hospital. Quem entrasse ali no seu leito teria que ver um homem grato, louvando o nome do Senhor. Queridos, nós temos perdido algumas oportunidades. Nós temos que reconhecer a cada dia, como Davi, que o Senhor tem sido a nossa fortaleza. Ele é a nossa fortaleza, disse Davi. Ele é o socorro bem presente nas horas de tribulação. Não deixe que as circunstâncias, as dificuldades que a gente tem dia a dia, apaguem o brilho que Jesus produziu na sua vida. Porque, na verdade, a gente não tem brilho próprio, né, irmãos? A gente só reflete o brilho de Jesus. Por isso que a gente tem que se separar do pecado. Porque o pecado, ele suja, né? E se você tem um metal que ele é brilhante, mas se você sujar esse metal, ele não brilha. Você pegar uma placa, né, cromada, que era para brilhar, ou dourada, que seja, e você jogar lama em cima dela assim, fizer assim com a mão, acabou o brilho.
Mas se você jogar debaixo da água novamente, se você passar um pano, depois secar e der, né, uma boa limpeza, a placa volta a brilhar. A mesma coisa é a nossa vida, queridos. Jesus nos chamou para a gente viver para Ele, para a gente ser nesse mundo aquilo que Ele quer que nós sejamos. E para nós refletirmos o brilho de Jesus, porque Jesus é a luz do mundo. E nós somos o reflexo dessa luz. Mas isso só vai acontecer se você entender que a tua vida é sustentada pela misericórdia do Senhor. Não perca a oportunidade de louvar a Deus. Você tem uma oportunidade de louvar a Deus? Louve, louve. Não perca a oportunidade de dar um testemunho. Não perca a oportunidade de abrir sua boca e dizer assim, glória a Deus. Tem gente que tem vergonha, né? Às vezes em alguns ambientes, não, eu vou dar um glória a Deus aqui e alguém vai achar que eu sou crente. Ué, achar, você não é? A todo momento glorifica o nome do Senhor. Talvez isso te traga alguns problemas, porque algumas pessoas não gostam que o nome do Senhor seja glorificado. Mas eu posso te dizer que também em alguns momentos você vai ser socorrido através desse glória a Deus que você vai dar. Porque ali, no meio de uma situação difícil que você está vivendo, pode ter ali um servo do Senhor que pode te ajudar, e quando ele ouvir dos teus lábios, glória a Deus, numa situação difícil, ele vai entender, esse é meu irmão, essa é minha irmã, e vai querer te ajudar. Às vezes, irmão, nós temos dificuldade até de botar um adesivo da igreja no carro, né? Tem gente que não gosta. Não, eu vou lá em alguns lugares, não quero que ninguém saiba que eu sou da igreja. Nós estamos fazendo um adesivo novo aí, irmãos, bonitinho, pequenininho assim, 12 por 12, para colocar atrás do carro. Eu botei no meu, não ficou legal o primeiro que a gente fez, por isso que eu não ofereci para a igreja, mas já está pronto agora. E nós vamos, a partir de domingo que vem, nós vamos ofertar esse adesivo para quem quiser, custa zero, né? Mas eu sei que alguns irmãos vão dizer, não coloca não quero botar nada no meu carro. Eu fico pensando como é que tem gente que faz adesivo na própria pele, né? Hoje em dia tem tantos jovens, né? Principalmente os jovens, estão tatuando a sua própria pele, para botar coisas que não têm nenhum valor. E às vezes a gente fica cheio de coisas. Irmãos, meu carro pode parecer uma árvore de Natal, não estou nem aí. Está acontecendo a festança agora, tem adesivo no vidro traseiro, mandei botar nas portas, entendeu? Aquilo ali é para servir o Senhor, irmãos. Estou nem preocupado se está parecendo uma árvore de Natal, estou nem aí. Sabe por quê? O que eu quero é que as pessoas saibam que vai acontecer a festa e quero que elas vão lá. Então, se for usar meu carro, tudo bem, pode usar. Alguns irmãos até viram e falaram assim, bispo, como é que a gente consegue esse adesivo? Fala com o irmão William aí, vê se ele consegue um para você. Né? Porque o que nós queremos, irmãos, é que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. Que você, quando acordar de manhã, seja com sol ou com chuva, a primeira palavra nos seus lábios é, Senhor, obrigado por esse dia. Eu sei que esse dia eu vou poder viver em comunhão contigo, então eu tenho prazer nesse dia. Ah, mas eu estou com um problemão para resolver. Irmão, problemas vêm e problemas vão. Mas a misericórdia do Senhor dura para sempre nas nossas vidas. Hoje o problema que você tem, amanhã não vira mais problema, já resolveu, já passou, né? Tinha alguns irmãos aí, alguns anos atrás, que estavam preocupados como é que ia fazer para alugar o seu telefone, que naquela época alugava. Depois, hoje em dia, ninguém aluga mais telefone, acabou, ninguém tem mais esse problema. Amém. Sabe por quê? Porque os tempos mudam, querido. Mas a misericórdia do Senhor continua nos assistindo todos os dias da nossa vida. Corações gratos a Deus. Em corações gratos a Deus não há espaço para soberba. Quem é grato a Deus nunca é soberbo. Porque ele sabe de onde ele saiu, sabe de onde Deus o tirou, e sabe que é pela misericórdia do Senhor que ele tem vivido a vida que vive hoje. Você já viu alguém que tem noção do seu passado, da sua pequenez, e que sabe que não foi com a sua capacidade que ele saiu dali, mas foi porque alguém ajudou? Esse alguém vai ter espaço para soberba? Não vai ter. Irmãos, quando um crente é soberbo é porque ele ainda não descobriu ainda quem ele é.
Porque se ele descobrisse quem ele foi e quem ele é, ele jamais seria soberbo. Pessoas gratas a Deus sentem-se amadas por Deus. Sabe por quê? Eu vejo hoje tanta gente com problema assim na área emocional, gente vivendo debaixo de medo, depressão, angústia. Pessoas, sabe, que não conseguem ter paz no coração. Essa pessoa ainda não tem noção de como Deus a ama. Irmãos, nós somos amados por Deus, que você não tem noção do nível. Sabe por quê? Começa com ele dizendo: meu filho, tu és o meu único filho. Eu já tentei, através de lei, resgatar o meu povo, e isso eu sabia que não seria possível. Mas eles não sabiam, eles precisavam saber. Eu já tentei colocar homens bons lá no meio deles para ver se influenciava eles, como Deus fez com Noé, e aquela sociedade não se deixou influenciar por Noé. Então não tem mais jeito. Eu tenho que enviar o único sacrifício capaz de resgatar as vidas que são importantes para mim. E eu não tenho maior e melhor sacrifício do que a tua vida. E o Filho de Deus, amando também a nós, como Ele nos amou. E a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, porque nós não amamos primeiro, Ele nos amou primeiro. Ele topou sair do seu trono de glória. Ele aceitou. E Ele desceu e se fez homem. E aceitou ser humilhado, escarnecido, torturado e morto pelas nossas vidas. Dá para você entender o nível de amor que esse Deus tem pela sua vida? Então, querido, amanhã, quando você vê o brilho do sol de novo, você louva e glorifica o nome do Senhor, porque Ele está te concedendo mais um amanhecer na sua vida. Nós não sabemos até quando o Senhor vai nos permitir estar aqui. Não sabemos. Hoje, faleceu um funcionário da empresa que está nos prestando serviço. Ele começou uns dias atrás a não se sentir bem, e foi para casa, e estava em casa, e foi ao médico e tal, depois foi internado, e dessa internação, ele faleceu no hospital. Família cristã, ele também da Assembleia de Deus, lá do Rio de Janeiro, porque eles são, os funcionários que estão aí, todos moram lá no Rio. Hoje eu liguei para o pastor Baeta, que é o dono da empresa, ele falou que está dando assistência à família. Ele falou, graças a Deus, está tudo certo, eu tinha carteira assinada, tudo direitinho. Nós fizemos um contrato com a empresa e vimos tudo isso, né, se eles estavam com carteira assinada, tudo certinho. Mas não é isso que eu quero tratar. O que eu quero tratar é o seguinte, querido, é um servo do Senhor. Estava trabalhando aí na construção da igreja. O Senhor chamou. E às vezes a gente perde tanto tempo da nossa vida, irmão, discutindo coisa besta, arrumando confusão com o vizinho, arrumando confusão com a esposa, com o marido, com os filhos, com o irmão na igreja. Aproveite o tempo que você tem, rapaz, para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Faz como o Fidelis, está lá, não sei, ele não sabe se ele vai sair vivo de lá, mas uma coisa ele está fazendo, está louvando a Deus lá. Deram um sossega-leão nele, apagaram ele lá, porque não aguentava mais, ele cantava o dia inteiro. Antes seja assim, do que você não reconhecer. Davi reconhecia. Ele dizia, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando o inimigo se levantou contra nós, e já há muito teriam nos engolido vivos. Ele tinha noção disso. Pessoas gratas a Deus são pessoas que amam a Deus e sentem-se amadas por Deus. Por isso havia em Davi tanta confiança, o homem que confiava no Senhor. Havia nele tanta gratidão, por isso ele compôs tantos salmos falando sobre o que ele pensava a respeito de Deus, o seu amor para com Deus. Hoje nós estamos aqui, querido, porque nós temos, sabe, sido amados por Deus de uma forma incompreensível. Às vezes eu me pego conversando com Deus e eu digo, Senhor,
eu não consigo entender o que tu achaste em mim. Porque eu me vejo totalmente falho, eu me vejo pequeno demais, eu me vejo, Senhor, incompetente para fazer aquilo que tu me chamaste para fazer. E eu pego e digo para Deus, eu só entendo por um lado, só assim que eu consigo te entender a respeito de mim. É porque tu me amas muito. Porque se tu não me amasse como tu me amas, eu acho que eu não seria o que eu sou hoje. Eu não poderia fazer o que eu estou fazendo, se não fosse o teu amor. Por isso nós devemos a todo tempo, querido, louvar o nome do Senhor. Devemos a todo tempo viver para Ele em tudo que nós somos, em tudo que nós fazemos. Tudo. Dedique tudo ao Senhor. Por isso nós devemos lançar fora de nós todo medo e dizer todo dia, Senhor, eu não tenho mais medo de nada. Por que eu não tenho? Porque eu sei que tu cuidas de mim. O teu amor cuida de mim. A tua palavra diz que a palavra ainda não me chegou à boca, tu já conheces toda. A tua palavra diz que enquanto eu me deito, tu estás preparando uma bênção para mim no dia seguinte. Então eu só tenho que amar, louvar, engrandecer e agradecer esse Deus maravilhoso. E é por isso que nós convidamos hoje os irmãos que estão fazendo aniversário, para eles virem à igreja. Irmãos, vamos fazer um culto de agradecimento a Deus por mais um ano de vida que o Senhor te concede. Isto é uma bênção, porque de um ano para cá, quantos não estão mais nessa terra? De um ano para cá, quantos pais, né, não estão mais com seus filhos? Quantos filhos não estão mais com seus pais? Então nós temos motivo de sobra, irmãos, para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. E eu te convido nessa noite para você fazer isso. Toda a igreja, não apenas os irmãos que estão aniversariando, não, toda a igreja, nós temos motivo de sobra para louvar a Deus. E se você anda triste, preocupado, angustiado com alguma coisa, eu tenho uma boa nova para te dizer. Jesus já pagou o preço para você vencer tudo isso. Como disse Paulo aos Romanos, né? Ele diz, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por isso estou bem certo de que nem a morte, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, é essa certeza que nós precisamos ter, que Deus te ama e que você só tem que fazer uma coisa: louvar e bendizer o nome do Senhor. Só isso. Deus me ama, ponto. A palavra dele diz que ele me separou. Eu sou sacerdote real, eu sou parte de uma nação santa, de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então o que eu quero mais? Irmão, nós estamos no lucro, irmão. Ele nos pegou lá, por trás das malhadas, como disse Davi. Davi foi achado por Deus por trás das ovelhas malhadas do seu pai. Aquele garoto lá, esquecido. E tem mais um filho? Tem. Davi, está lá. Então manda chamar. Não vamos comer antes que ele esteja aqui e se sente conosco na mesa. Davi não deve ter entendido nada, irmão. Quando ele entrou na casa dele, viu Jessé, o pai, a mãe, os irmãos, tudo reunido, o profeta Samuel na casa dele, ele deve ter pensado assim: o que foi que eu aprontei? Não. Hoje Deus se proveu de um rei. Irmão, você imagina um garoto, irmãos, um garoto, um adolescente. Sai lá o profeta Samuel com um vaso de óleo, aqueles vasos que é usado para colocar aquele perfume aromático. Manda ele chegar na presença dele, vai na cabeça de Davi, derrama aquele óleo e diz: o Senhor te constitui como rei. Irmãos, Davi não entendeu nada. Os irmãos de Davi, muito menos. O pai e a mãe que o amavam estavam ali de boca aberta, sem entender também nada. Você é como Davi. Nós somos como Davi. Lá na tua família, ele te chamou e te escolheu. Tu és meu servo, tu és minha serva.
pois hoje eu separo a sua vida para a minha glória e para o meu reino. E por que você fica preocupado? Quem te chamou e que te separou e que te ungiu é o mesmo que te conduzirá em triunfo até onde quer que você chegue. É só você não estragar tudo. Irmão, o que tem que fazer para não estragar tudo? É você não fazer nada. Não fazer nada que atrapalhe o que Deus quer fazer na sua vida. Deixa Ele te usar. Deixa Ele ser Deus na sua vida. Porque se Ele for teu Deus e você for a ovelha que Ele quer que você seja, o resto é consequência.